Ah, galera maravilhosa! O pessoal mandou muita mensagem para mim e assim, depois de uma aula que eu coloquei lá no meu canal do Insta, o pessoal ficou revoltado, falou: Pablo, mas eu não entendo esse negócio de quando é que uso mim, quando é que uso eu, e eu sofro demais, e um professor fala uma coisa, outro professor fala outra, e eu leio isso e não entendo nada e eu quero me matar. Calma, calma lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar para você definitivamente como é que você usa eu e como é que você usa mim. Sabe por quê? Talvez alguém já coloque besteira aí nos comentários, né? Mas geralmente o cara fala o seguinte: eu aprendi que você não usa o mim com verbo. Eu já recebi mensagem de aluno dizendo assim: mim não existe. Cara, calma, não é dessa forma. Às vezes as pessoas tentam simplificar demais e cometem erros gravíssimos. Então vamos entender agora a diferença de emprego, então, de eu e mim, beleza? Você precisa sacar algumas coisas importantes e eu vou explicar isso aqui agora para você nunca mais ter dificuldades, tá bom? Então vamos começar com o básico. Mas Pablo, qual é o básico do básico do básico? A palavra eu que está aqui, tá? A palavra eu, ela é um pronome pessoal do chamado caso reto, beleza? Pronome pessoal do caso reto. O que significa essa parada, Pablo? Significa que a palavra eu, quando for empregada dentro de uma sentença, vai ter o que a gente chama de função de sujeito. Ah, começou a falar dessa parada aí de análise sintática. Tem que ser assim. O fato de dizer que tem função do sujeito significa que esse eu vai estar lá para servir de referente para conjugar o verbo, velho. É para isso que ele serve. Para isso que ele serve. Agora, vamos pegar aqui o outro elemento. A palavra mim. Beleza? A palavra mim. No caso, a palavra mim é um pronome pessoal do caso oblíquo. Então você percebe o tamanho da besteira quando o cara fala mim não existe? Porra, o que o cara tá querendo dizer com isso? É um pronome pessoal e ele é do caso oblíquo, ele é do caso oblíquo tônico, nós chamamos, tá? Ele não tem função de sujeito. A função da palavra mim, vamos colocar aqui, ó, função. Na maior parte dos casos é função de complemento, tá? Função de complemento. Em algumas circunstâncias também pode ter função que nós chamamos de função de adjunto, beleza? Função de complemento ou função de adjunto. Então, a diferenciação que os caras querem explicar é essa aqui. A palavra mim não funciona como sujeito. E daí surge aquela generalização meio imbecil, que é não posso usar mim perto de verbo. Não é isso, velho. Eu vou explicar para você como é que funciona essa parada para você poder entender, tudo bem? Veja só essa frase. Eu comprei um carro para mim. Beleza? O que aconteceu nessa frase? Você pode falar, você usou o mim no fim da sentença, então tá certo. Isso também é uma generalização, tá? Mas ela ajuda a pensar, ela ajuda a resolver. Eu não vou dizer eu comprei um carro para eu, ponto final. Não dá. Por quê? Porque existe uma regra que diz o seguinte: toda vez que você usar uma preposição essencial, tá? Preposição essencial, aquela preposição do aquidepst, dessa sigla que eu tenho tatuada no meu braço aqui, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Toda vez que você usar uma dessa aqui e você quiser colocar um pronome pessoal depois, você vai ter que utilizar o pronome do caso oblíquo, certo? Nesse caso, caso oblíquo tônico. Então, comprei um carro para mim. Pablo, essa explicação é muito difícil, tá? Então pense assim,
Você viu que a palavra mim esbarrou no ponto final? Ótimo, então ela está em um lugar correto. Ela está em um lugar correto. Agora, não é sempre que isso acontece, tá? Vamos imaginar o seguinte. Ela comprou um carro para... Agora veja só, eu vou colocar aqui o pronome. Eu guiar. Por que que isso aconteceu? Eu não posso dizer ela comprou o carro para mim guiar. Porque se eu colocasse a palavra mim aqui, pensa, quem é que vai guiar? Eu, não é? Então, a palavra eu está servindo como referente de quem vai praticar essa ação. Ou seja, está servindo como sujeito. Ô Pablo, mas é a regra que você acabou de falar, velho, que depois da preposição você usa o mim? Então, essa regra vai ser derrubada por outra regra mais forte. Que regra é essa? Quando o pronome for sujeito de um verbo, você vai optar pelo caso reto. Por esse aqui, ó. Entendeu? Então veja, comprou um carro para eu guiar. Essa é a lógica que as pessoas costumam utilizar, né? O mim no fim da sentença e o eu antes do verbo. E a galera pensa, vai ser sempre assim. Bem, seria sempre assim se só houvesse esse tipo de frase no português. Mas a culpa de haver tantas regras da língua portuguesa não é do gramático. O gramático não fica lá na casa dele tipo, pensando, que regra que eu vou inventar hoje para ferrar o pessoal. Não, nós só descrevemos as regras que os falantes começam a utilizar. Então o cara fala, ele muda, ele inventa um jeito novo, começa a escrever, começa a aparecer nos livros, o que o gramático fala? Porra, meu, já inventaram uma forma nova, vamos descrever essa parada. E daí vai para a gramática. É assim que funciona. Então o responsável, no fim das contas, por haver tantas regras na língua portuguesa é você, que não se acostuma a usar as regras que já existem e começa a falar de outra forma. Entendeu? Nós só descrevemos o processo. Pode haver outro tipo de frase. Quer ver? Olha só, eu vou mudar um pouquinho a sentença. Ó, para mim, vírgula, estudar é bom. Aí você fala, essa frase aqui eu já conheço, ela tá fácil. Por que eu sei que é assim? Porque há uma vírgula aqui. Mas você percebe o erro que existe em o cara falar o mim não aparece antes de um verbo? Mim, verbo, apareceu, entendeu? Mas vai ter sempre uma vírgula antes. Esse é outro erro. Esse é outro erro. Quer ver? Olha só. Eu vou escrever uma frase e eu vou mudar. Estudar é importante para mim. Beleza? Você conseguiu entender? Essa frase não está correta do seu ponto de vista? Tá, né? Por quê? Porque o mim está aqui, ó, no ponto final. Joia? Você percebeu? O que é importante para mim? Estudar. Estudar é o sujeito do é importante. Como um bom aluno de português, você sabe que você não pode pôr uma vírgula aqui, porque não pode separar o sujeito do verbo, não é mesmo? E esse sujeito aqui é um sujeito oracional, é um verbo. Agora, se você me permite, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse estudar e vou deslocar dentro da frase. Olha só. É importante para mim estudar. E agora, essa frase está certa ou está errada? Você vai ser levado a crer que está errado. Por quê? Porque na sua cabeça você viu mim e estudar, mim e verbo. Aí começa a piscar, errado, mas não está errado. Não está errado. É a mesma frase que você tinha aqui em cima, só que está aqui. Pablo, mas é só colocar uma vírgula. Eu acabei de dizer para você que você não pode colocar a vírgula aqui. Por quê? Porque você separaria o sujeito deste verbo.
Não posso pôr essa vírgula. E você precisa se conformar com isso. Que de vez em quando você precisa rearranjar a frase. Então, se você puder transformar esta frase nisso aqui, essa construção está correta. É importante para mim estudar. Para mim é importante estudar. Você entendeu? Então, nem sempre você pode falar, não pode colocar aqui, ou o mim está certo, ou o mim nunca aparece com verbo, ou pior, mim não existe. O que eu não posso fazer é tentar fazer a palavra mim conjugar o verbo estudar. Como assim? Eu comprei um livro para mim estudar. Isso está errado. Aí você diz, comprei um livro para eu estudar. Veja, isso não é tarefa para eu fazer. Ótimo. Fazer isso não é tarefa para mim. Não é tarefa para mim fazer isso. Você percebeu como você pode trocar a posição dos elementos dentro da sentença? Por que eu vim aqui explicar isso? Porque no Insta as pessoas colocam alguns comentários ridículos, dizendo, aprendi de um jeito mais fácil, é só colocar vírgula. Não. Aprendi de um jeito mais fácil, é só dizer que o mim não pode fazer. Não, não é assim, cara. Você precisa entender como isso funciona. E a grande responsabilidade de vários alunos não saberem por que isso acontece é daquele professor que tenta parecer descolado, dando uma dica que mais erra do que acerta. Então tome cuidado. Se você curtiu, faz o seguinte, deixa aquele like maravilhoso aí, certo? Deixa um comentário, escreva aí, professor, curti, ou achei da hora, ou não havia aprendido isso até então, beleza? Faz o seguinte, compartilha esse vídeo na sua rede social. Se for no Insta, compartilha no Insta, marca o meu perfil lá, tá? Compartilha aí no YouTube com seus brothers também. Compartilha no Facebook se você tiver, porque dessa forma você vai me ajudar um monte, cara. Você vai me ajudar a continuar ajudando as outras pessoas, beleza? Dá o like monstruoso, deixa o comentário e faça sua inscrição no meu canal. Só você clicar aqui embaixo, inscrever-se e ativar as notificações, beleza? Peça aí o que mais você quer ver aqui no meu canal que eu gravo para você. Aquele abraço, até a próxima. Força, guerreiro!